Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso podcast, esse nosso espaço de discussão sobre o português do Brasil. E hoje nós temos uma pergunta de um aluno que vai nos guiar em um tema que é muito frequente e que muitos de vocês têm ao começar a estudar o português, que é: existe diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal? Se eu aprendo a falar o português do Brasil, eu vou conseguir me comunicar com um português? E claro que para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui novamente o nosso convidado especial, o professor Ademir, que conhece bem e já esteve em Portugal. Professor, e aí, como é que a gente resolve essa pergunta? Como é que a gente responde essa pergunta? Sim, com certeza é possível entender um português de Portugal, assim como um português do brasileiro. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Posso ler a pergunta do aluno? Claro, vamos à pergunta. Adoro responder dúvidas de alunos. Ele fala assim: professor, estou estudando português do Brasil, mas recebi uma proposta de trabalho de uma empresa portuguesa. Estou preocupado com a entrevista. Será que vou conseguir me comunicar? Vou conseguir entender o que eles dizem? E agora, professora, o que você responderia para este aluno que está esperando uma resposta? Na verdade, é uma excelente pergunta, né? E eu começo já falando das proximidades e não das diferenças. Porque vamos lembrar que nós estamos falando do mesmo idioma. Então, o português do Brasil, o português de Portugal, a gente usa até esses termos para diferenciar, porque a gente tem variações linguísticas, sejam de vocabulário, sejam de estrutura, uma ou outra estrutura que é um pouquinho diferente, mas nós temos variações para um mesmo idioma. Então, nós temos toda a proximidade. Eu trago até o exemplo para os falantes hispânicos do próprio espanhol, que a gente tem tantos países, né, que falam o idioma. Se você é um espanhol e você vai para a Argentina, você precisa fazer um curso para entender o argentino? Provavelmente você vai responder que não, porque você vai conseguir se comunicar. Agora, talvez no início cause um estranhamento, talvez você chegue e fique ali tendo que prestar um pouquinho mais de atenção até você entender qual é a entonação. Às vezes é uma entonação, não é nem que tenha tanta variação, que você fala de um jeito diferente, mas às vezes a entonação, o jeito, o sotaque que você tem ali, né, no outro país que você encontra, vai fazer você ter que prestar um pouquinho mais de atenção. Vou dar um exemplo. Quando eu fui pela primeira vez a Portugal, logo que eu cheguei, eu me senti em casa, eu me senti muito bem. Mas claro que, por exemplo, no guichê do hotel, eu fiquei um pouco mais atenta. Diferentemente de quando eu estou no Brasil, né, eu não preciso nem estar olhando para a pessoa que eu já vou ouvir e vou entender. Ali, num primeiro momento, eu fiquei mais atenta ao que estava sendo dito. E quando eu encontrei uma ou outra palavra que eu não conhecia, eu perguntei. Né? Você tem algum caso assim, ou tem alguma experiência que para você foi difícil com relação ao português de Portugal, por exemplo? Tem algumas nuances, o sotaque português difere um pouco do sotaque brasileiro, a questão do posicionamento da fonética mesmo, né? O L, por exemplo, a letra L no Brasil, cultural. A gente tem o som como se fosse o som do U, né? Tão marcado no nosso idioma, no português do Brasil, né? Em Portugal. É Portugal. O L é um pouquinho mais marcado. Até mais parecido com o espanhol, né? Tem esse L lá em cima, né? Essa é uma facilidade. Para quem fala espanhol e estuda português, o L de Portugal é mais próximo do L do espanhol. Mas assim que você entende isso, o teu cérebro, a gente tem uma máquina fantástica aqui, né? Ele já simplesmente faz você ter um entendimento também. Você entendeu, no caso do português do Brasil, né? Que o som do L é mais parecido com o som do U. E muitas das palavras que a gente tem no português, também em espanhol, são escritas com L, e você já tem a referência de como se escreve, que são muito próximas, né? Você automaticamente vai ter o teu entendimento, né? Não é um problema, né, essas variações entre o português do Brasil e o português do Portugal, né? Tem uma dica muito simples que eu aplico aos meus alunos que estudam espanhol. A gente ensina um espanhol standard, digamos, padrão. Que não existe, na verdade, se parar para pensar, mas tem que escolher uma linha, né? Tem que escolher uma linha e depois o aluno, eu quero morar na Argentina. Bom, vamos ver algumas coisas, por exemplo, que na Argentina não tem tu, tem o vos, que é o você. Eu vou morar na Espanha. Bom, então vamos trabalhar o vosotros, porque na Espanha se usa. Se usa muito o vosotros, então, que aqui na América não é comum. Então, o que eu diria para os nossos alunos,
que estudam conosco o português do Brasil, fique tranquilo, vai entender. Não há grandes diferenças, são muito pequenas e é fácil. É fácil, exato. É o exemplo que eu comentava, né? Você não precisa fazer um curso de espanhol para se comunicar com um falante de outra nacionalidade que também fala o espanhol. Então, o mesmo acontece aqui com o nosso português do Brasil. Embora uma ou outra estrutura seja um pouquinho diferente. Eu vou dar um exemplo, né? Nós estamos, aqui no Brasil, a gente usa muito o gerúndio, né? Estou fazendo, estou caminhando, estou estudando, para uma ação que está em desenvolvimento. Já em Portugal, a gente tem o uso de estou a estudar. Mas são diferenças muito pequenas que de cara você olha, opa, é um pouquinho diferente sim, mas você já entende qual é o contexto e para que aquela estrutura é usada. Então, o entendimento é automático, né? O vocabulário tem algumas coisas até engraçadas. Passei por situações, por exemplo, em Portugal, você não pega o trem, você pega o comboio. Né? O trem é comboio, no Brasil é trem, ônibus. Como é ônibus em Portugal? Eu acho que é autocarro, né? Autocarro. O celular, como como é celular em Portugal? Eles não usam muito celular. É o Mas telemóvel. É telemóvel, né? Uma vez eu fui a uma cafeteria em Portugal, em Lisboa, e pedi uma xícara de café com leite, e eles me ofereceram um galão de café com leite. Um galão é uma xícara para eles. Uma xícara. Que para nós, galão, no português grande. brasileiro, é algo grande, né? Semelhante a um balde, né? Exato. Seria um balde de café. Curioso. E não era tão grande. Sim, era uma xícara normal, né? Mas era maior, digamos, comparado a um pingado nosso. Talvez Sim. por aí o galão. Essas variações linguísticas vão acontecer, inclusive, dentro do próprio Brasil, né? Então, se a gente for se apegar só às diferenças, por isso que eu comecei a fala dizendo, olha, eu prefiro encontrar as semelhanças e falar das semelhanças, porque essas diferenças, até mesmo dentro de um mesmo país que fale aquele idioma, então o português do Brasil, no Brasil, a gente vai ter variação linguística. No Sul, a gente usa algumas palavras para determinados alimentos, por exemplo, pratos ou qualquer que seja, e já em outra região, Sudeste, Norte, Nordeste, a gente tem outros nomes. No espanhol, a gente tem infinidades de variações linguísticas. Frutas, por exemplo, o nome de uma fruta num país é de um jeito, na outra. Só que isso não atrapalha o entendimento, né? Eu, pelo menos, sou otimista. Eu prefiro ver que isso facilita, né? Que isso, na verdade, nos abre mais possibilidades para enriquecer o vocabulário e para enriquecer, na verdade, enriquece o idioma, né? Não é um problema. As variações linguísticas existem dentro de um mesmo idioma e existem entre o português do Brasil e o português de Portugal, mas não chegam a atrapalhar o entendimento. E se acontecer, o que a gente faz? Pergunta. Né? Se veio, você quer tal coisa, ou você viu num cardápio, em alguma situação, uma palavra que você não tem familiaridade, vamos perguntar e a gente vai aprender uma nova palavra, não é isso? Resumindo, o português do Brasil e o português de Portugal é o mesmo idioma. Exato. Estamos falando da língua portuguesa que também está presente em outros países, então eu poderia dizer, o português de Moçambique, que tem suas características. Claro. Eu nunca estive em Moçambique, mas já falei com pessoas de Moçambique, percebo algumas características próprias daquela circunstância, daquela realidade linguística. E isso é a grande variedade linguística que existe, a diversidade linguística, Sim. que enriquece o idioma. Estamos falando do mesmo idioma, a língua portuguesa em si. Perfeito, é isso mesmo. Então, respondendo aí o nosso aluno, já está bem, né? A resposta já está bem sintetizada aqui. Você pode ficar tranquilo, né? Que não vai ter dificuldades, grandes dificuldades. Você aprende o português do Brasil e vai conseguir se comunicar em Portugal tranquilamente, não é isso? Sim. A dica que eu dava antes para meus alunos, você vai fazer uma entrevista, como é o caso do aluno com Portugal, escute áudios de portugueses antes da entrevista. Já entra no clima, aquele som especial, gostoso que o português tem de Portugal. Eu acho, por exemplo, fascinante essa diversidade, essa possibilidade de pronunciar uma mesma palavra em diferentes sotaques. O sotaque marca a língua portuguesa. E a depender da área, se você que estiver preocupado com como dizer isso, ou se tiver alguma, né, preocupação com relação ao vocabulário, hoje a gente tem dicionários online, tem sites e sites que você pode simplesmente perguntar. Para tal palavra, de repente relacionada a uma profissão, como é que é dito em Portugal? E aí você vai entender, né? Então... Falando em recursos, em breve teremos um podcast sobre recursos de aprendizagem. Recursos de aprendizagem, isso mesmo, perfeito.
Bem, professor, acho que aqui encerramos. Hoje a nossa conversa era especificamente sobre isso e respondendo ao nosso aluno, que é tão gostoso receber pergunta de aluno, né? Eu fico bem feliz quando eu recebo essas perguntas e convido você a interagir com a gente também. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer que seja, é só nos enviar que nós vamos ter o maior prazer em responder, não é isso? Com certeza, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E eu é que agradeço. Até o nosso próximo episódio.